Sobre esse assunto, análise do coronel Gerson Gomes. Coronel, contigo. Eu vejo que, de certa forma, essa ida do deputado para a Copa, ela oportuniza que a gente discuta um pouco essa questão do bolsonarismo, né? Muito se fala do bolsonarismo. E eu, particularmente, eu defendo a tese de que o presidente Bolsonaro, ele desempenhou um papel que vai ficar para a história, independente do desenrolar que nós ainda temos aí dessa situação, que há esse imbróglio ainda eleitoral que não está pacificado, mas independente dessa situação, o simples fato da eleição, da questão dele sobreviver à facada, dele se antepor ao sistema, né? E aí quando eu falo sistema, o pessoal das redes sociais, quando vê sistema com Y, o pessoal remete logo àquele livro do Laudelino, né? O Submundo Hacker, que fala desse sistema que se instala no Brasil e que muitas vezes domina, né, a política e o submundo, né, o que aqui nos Estados Unidos nós chamamos de deep state, né, aquele establishment que é muito bem organizado, aquela burocracia que transcende até essa disputa de poder. Agora, quando se fala em bolsonarismo, é importante nós entendermos que há muitas pessoas que remetem essa palavra bolsonarismo a um movimento populista. E eu, particularmente, eu sempre tive uma dificuldade em enxergar esse movimento populista que tantos falam, porque o presidente Bolsonaro, ele fez um papel, eu acho que incomensurável, porque nós estamos com o primeiro governo liberal conservador da história do Brasil desde a redemocratização. Nós estamos com um governo que chegou ao poder sem nunca ter sido organizado politicamente. Isso me remete até àquilo que o Olavo de Carvalho falava com bastante frequência, dizendo que a presidência é a cereja do bolo. Então, ou seja, o movimento chega ao poder sem ter participado até mesmo da experiência de ser oposição, que talvez agora ele vai experimentar pela primeira vez, que faz parte da maturidade de um movimento. Não existe um partido conservador no país, não existe uma estrutura, nem mesmo um partido liberal no país também não existe. Nós temos uma grande dificuldade porque temos dezenas de partidos com ideologias muito indefinidas. Então, ou seja, nós percebemos que a ida do deputado ao Catar, de certa maneira, nos mostra que esse bolsonarismo, talvez ele seja menor do que esse movimento que está nas ruas. Eu tenho uma experiência pessoal que eu sempre conto. Eu estava numa dessas manifestações em Copacabana, ali não me lembro se 2013, 14, 15, porque eu deixei as Forças Armadas em 2013, mas eu estava ali naquelas manifestações e encontrei com o Jair Bolsonaro, deputado, ali no calçadão. E me chamou a atenção que havia uma multidão em Copacabana e ele estava no calçadão ali comigo, cruzei com ele, e ele não foi chamado a discursar no carro de som. E é interessante que, à época, ele jamais seria considerado alguém que pudesse subir para falar, porque havia uma repulsa pela classe política. Aquele movimento era um movimento, não sei se apolítico, mas que não confiava nos partidos políticos. E sabe que esse movimento que nós estamos vendo agora nas portas dos quartéis também é um movimento assim. É um movimento que está dizendo socorro, talvez a única instituição que possa se antepor ao estado de coisa que nós caminhamos, onde o Congresso Nacional está manietado, não tem como fazer a contenção do que se transformou o Supremo Tribunal Federal. O Poder Executivo está silente, talvez o presidente Bolsonaro esteja impossibilitado, não sei se psicologicamente ou por qualquer outra razão, talvez ele esteja em dificuldades, mas o fato é que, nesse momento, esse movimento das ruas é muito maior do que o que se chama de bolsonarismo. Então,
Existem muitos que dizem que gostariam de ver o senador Flávio Bolsonaro fazendo uma atividade mais firme agora para bloquear essa articulação da PEC fura-teto. Talvez o próprio deputado que está no Catar agora poderia estar dentro da Câmara dos Deputados trabalhando até na articulação do partido para frear e negociar que esse teto não seja furado, ou se for furado, seja furado com a mínima quantidade possível de dano à nação. Ou seja, haveria sim muito o que fazer aqui. Eu também, como Paulinho, lamento essa viagem, mas por outro lado, eu reconheço que hoje esse movimento que nós observamos no Brasil, ele transcende ao sobrenome Bolsonaro.